lado da nossa comunidade. Programa alegre, mas também de luta por justiça. Tem o céu, tem o céu, tem o céu, depois tem outro céu, tem estrela. Boa noite, Rádio Mangabeira, boa noite, capital da Paraíba, nossa Paraíba, boa noite, Cowboy, boa noite, Sam Rubiense, que já está com a gente aqui no nosso Instagram, acompanhando o nosso programa de hoje. Um abraço para todos, todas e todos, e vamos a mais um programa Somos Ação e Resistência. É isso aí, boa noite a todas, todos e todos como preferirem, boa noite ao Cowboy, hoje está caladinho, né, Cowboy? Boa noite ao companheiro Tássia. Vamos aí para a nossa 15ª edição, né? A gente já estava conversando aqui que passou rápido demais. Já estamos na 15ª edição. Então vamos começar, como a gente tem conversado, né? Nas últimas edições, com o Momento Cultural. Amanhã vai para o Cowboy. Segura aí, já tem o Samir. Assim. Enquanto toca Jorge Aragão aí na rádio, vocês aqui no Instagram, dizer que a gente tem hoje ainda uma programação extensa, né, de debate sobre a atualidade, sobre a conjuntura, e durante as próximas semanas, ainda nesse mês da Consciência Negra, em alusão ao dia 20 de novembro, vamos estar conversando na semana que vem com o Escurinho Badawi, que vai falar não só da arte e do movimento que ele se envolve, mas também de como a maconha terapêutica teve o efeito, vem tendo efeito na saúde e na vida dele. E teremos ainda Vieira, que vai estar apresentando seu novo trabalho aqui no programa Somos Ação e Resistência. Então, seja bem-vindo aí quem está chegando, Nego Moura, Marcelo Cifotos, companheiro, Luiz Mariano. Vamos ouvir esse sambinha e daqui a pouco a gente segue com Somos Ação e Resistência.
Isso aí. Dia 20 de novembro, dia de uma propagandazinha gratuita aí do YouTube. Todo lugar, rapaz. 20 de novembro, né? Dia da consciência negra. E a gente escuta aí Jorge Aragão com essa música de resistência. Quantas vezes as pessoas já foram vítimas de racismo no elevador dos prédios. E como diz também outros poetas, outras poetisas e cantoras, alma não tem cor, né? Alma não tem cor. E a gente precisa ter exatamente o respeito a essa diversidade e valorizar a identidade de cada pessoa, especialmente da negritude, que tem sido vítima cotidianamente do racismo estrutural em nosso país. E nesse bloco, Sam, do Momento Cultural, você separou pra gente? Então, ainda dentro dessa temática, né, do Novembro Negro, inclusive aqui no programa a gente vai trazer durante todo o mês notícias e artistas femininas também, né, todos e todas, para trazer um pouco esse tema, para elucidar quem ainda não está familiarizado com a questão do racismo institucional e o racismo de modo geral, né. Claro que a gente não fala apenas sobre isso durante o mês, né, durante o Novembro Negro, mas neste mês a gente consegue dar uma atenção ainda maior para essa pauta tão importante, tão necessária. E se tratando de negritude, a gente sabe que, estatisticamente falando, as periferias, as favelas são compostas por pessoas, em sua maioria, de pele mais escura, de pele negra. E pensando em cultura, para trazer também esse conhecimento para quem ainda não compreende essas questões, a série que eu quero indicar hoje é Sintonia. Para quem não conhece, é uma série produzida pela Netflix em parceria com o Condzilla, que além de produtor musical também agora produz essa obra, né, para a Netflix, que já está em sua segunda temporada. E para quem não conhece a história, na primeira temporada ainda a gente conhece os três amigos, moradores de uma periferia de São Paulo, enfrentando lutas individuais e difíceis. Tem a protagonista Rita, tem também o Tony e o Nando, cada um deles com as suas histórias, suas complexidades, e que tratam em sua maioria da dificuldade da existência dentro de uma periferia e todas essas questões que atravessam a vida deles, né? A segunda temporada foi lançada agora no último dia 27 e uma recomendação maravilhosa. Não é uma série leve, mas também não é um drama que você vai se despedaçar. É uma série que dá para você assistir sem sofrer tanto, mas que você vai aprender muito, porque é muito real. Inclusive gravada nas periferias de São Paulo. Recomendação aí muito boa. Bacana, repete o nome? É Sintonia o nome da série. Massa. E ainda seguindo nosso momento cultural, se você tem acompanhado o podcast Somos Poesias e Debates, o episódio atual do nosso podcast tem relação ao tema que a gente vai conversar com o Escurinho Badauê na próxima quarta-feira. É sobre culinária canábica. Nós conversamos com Lilica.420, é o Instagram dela, Lilica.420, e ela conversou com a gente sobre essa importante culinária, qual a relação com a vida das pessoas e como a gente pode produzir pratos saudáveis e saborosos com a cannabis, com a maconha, indo além desse conhecido uso terapêutico, indo adiante no que diz respeito ao uso social da maconha. E quem está chegando com a gente agora aqui no Instagram também é a Josi Alves, companheira querida, formada agora recentemente também, a Neide Vilela chegando aqui, acompanhando o nosso programa, olha. E na primeira temporada do podcast Somos Poesias e Debates, nós temos um episódio com Chica, que é a rainha do maracatu nação Pernambuco, dos maracatus mais tradicionais do mundo. Então, se você quer conhecer a história
dessa mulher negra, professora e rainha do maracatu, nação Pernambuco. Você vai na primeira temporada do podcast Somos Poesias e Debates e escuta o que Chica tem para dizer e contar para vocês dessa relação entre cultura, educação, raça e carnaval. É isso aí. Mais do que recomendado, né? E seguindo aqui com a nossa programação, que hoje a gente vai ter muita coisa para falar, viu, gente? Hoje é só nós, mas a gente promete que tem muita coisa importante para trazer. Agora eu vou chamar então o Você Ficou Sabendo. O princípio básico é a comunicação. 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 É isso, e uma comunicação séria, uma comunicação transparente, uma comunicação que tenha um vínculo com a realidade, distante dos fake news e das mentiras que a gente tem visto Brasil e mundo afora, especialmente com a chegada da ultradireita a governos como o nosso país, a desgovernos como chegam hoje para o nosso Brasil, está tão atacado. E estou dizendo isso porque vocês devem ter escutado durante essa semana muitas pessoas falando da tal da PEC do calote. PEC do calote, precatórios, né? Precatórios, sentando ser aqui bem objetivo e simples nas palavras, é quando o governo tem uma dívida e essa dívida é colocada nesse precatório que é para ser paga depois dessa dívida. Em sua boa parte tem a ver com dívidas trabalhistas, de servidores públicos, dentre outras. E está sendo chamada de PEC do calote exatamente porque essa PEC ela veio de uma forma a deixar sem previsão de pagamento para essas pessoas que ganham na justiça o direito de receber os seus precatórios. E aí eles inventam meio mundo de mentiras e de desculpas para aprovar uma proposta que na realidade é um verdadeiro calote na vida das trabalhadoras e dos trabalhadores, especialmente aqueles, em sua ampla maioria, idosos e aposentados que esperaram um processo judicial de anos para quando chegar em um momento como esse de sua aposentadoria, de sua velhice, não ter acesso a um direito seu nesse precatório. A Sam, ela vai falar já já sobre o Auxílio Brasil, que foi a grande desculpa que eles usaram para garantir a aprovação dessa PEC, dizendo que com ela seria possível pagar o auxílio. Mas a gente vai voltar e entrar nesses detalhes mais na frente e dizer porque não tem a ver diretamente com isso. O que a gente está falando aqui é de calote. E a gente vai descobrir quem são os caloteiros da Paraíba. Quem são as caloteiras da Paraíba. Quem são as deputadas e deputados federais que meteram a mão no povo, do bolso do povo paraibano para negar o pagamento dos precatórios das trabalhadoras e dos trabalhadores. Por isso, PEC do calote, como o Edson já está lembrando para a gente aqui no Instagram, como o Carlos está acompanhando o debate, o professor Carlos, o advogado José Wellington, já está aqui Tiago também, do Paraíba Rádio Blog, acompanhando o nosso programa. E esses caloteiros são Aguinaldo Ribeiro, do PP, que tem uma irmã senadora, que tem vontade de ser senador da Paraíba, que chantageia o atual governador, que é do seu campo, na expectativa de compor uma chapa com um lugar melhor localizado em um processo eleitoral. E a gente, obviamente, não quer que um caloteiro seja reeleito, sequer para deputado federal, quiçá para senador da nossa república. Então, anote esse nome para nunca mais ele voltar
a ter algum cargo público. E seguindo Aguinaldo Ribeiro, tem do PSDB Edna Henrique e Pedro Cunha Lima. Pedro Cunha Lima, que é filho de Cássio Cunha Lima, que é filho de Ronaldo Cunha Lima, que é avô de Pedro Cunha Lima, que é parente de Bruno Cunha Lima, prefeito de Campina Grande, e primo de Romero Rodrigues, que quer ser candidato a governador, às vezes pela outra direita, agora diz que está com o governador do estado. Ou seja, essa turma da direita clássica, que tem envolvimento em escândalos, e aqui eu estou me referindo a Cássio Cunha Lima, ao PSDB, no escândalo do Concorde, do dinheiro voador, que um processo que ficou parado com Moro vários anos sem sair do canto. Só depois retoma para o Supremo e volta para a nossa Paraíba quando ele perde esse cargo lá em Brasília. E quando se trata de alguém do campo popular que ainda está em processo de julgamento, em um procedimento inicial, a gente não vê essa celeridade, mostrando aí a cara da injustiça brasileira, o lado político que envolve o escândalo do Concorde, Moro, que já está aí denunciado aos 4 ventos pela Operação Vaza Jato e os escândalos que ali o envolvem, e essa tão conhecida oligarquia dos Cunha Lima aqui na nossa Paraíba, que na última eleição despencou em quantidade de votos e que tenta retomar se encostando nessa ultradireita de Jair Messias Bolsonaro, ficando de uma forma muito óbvia que vão afundar ainda mais no próximo processo eleitoral. Mas ainda segue com Hugo Mota, do Republicanos. Sim, Hugo Mota, daquela família de Patos, que foi afastada da prefeitura e alguns até presos por envolvimento em outros escândalos de corrupção. Anote o deputado federal Hugo Mota como mais um caloteiro da nossa Paraíba que quer negar o pagamento de precatórios ao povo. Juliano Lemos, bolsonarista de carteirinha. Esse foi eleito agarrado no cangote do antepresidente do nosso país e agora tenta se afastar, juntando aí com o atual governador do estado, que alguns imaginavam que ele seria de esquerda ou mesmo de centro, mas quem anda com bolsonarista não dá para a gente dizer que tem um perfil de esquerda ou de centro. Então, se ele quer retomar esse posto, se distancie desses que representam a pior prática política que existe hoje no nosso país, que é essa ultradireita preconceituosa e que ataca direito do povo a todo momento, com agora a PEC do calote, que é do que nós estamos falando nesse momento. Lembrando que ainda tem mais um do PSDB, que é o Rui Carneiro, que foi candidato a prefeito nas eleições passadas, que ele chegava ali nos bastidores dizendo: tá, por que vocês dizem que eu sou de direita? Eu acho que está mais que óbvio, que nítido, o porquê é de direita. Quem se alia com toda essa corja política e vota contra o povo, só pode ser desse campo anti-povo, ou seja, da direita que ataca os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras em nosso país. Então, saindo da tucanada, tem também o Wilson Santiago, de mais uma das oligarquias políticas que estão revezando, né, entre a Assembleia Legislativa e Câmara Federal, seguindo também a base do desgoverno do nosso país, Jair Bolsonaro. E o nono deputado federal que votou favorável à PEC do calote é o Wellington Roberto. Nada mais, nada menos que o PL, Sam. O PL está recebendo quem? O antepresidente da República, Jair Bolsonaro, em seus quadros. Esse vai ser, acredito, que bem o 8º, ou 9º, ou 10º partido que Bolsonaro pula de galho em galho para atender às suas conveniências de quem não tem um perfil ideológico a ser defendido para o povo brasileiro, que pensa única e exclusivamente na sua família e no seu bolso. E o Wellington Roberto
está aí fazendo a propaganda da vinda de Jair Messias Bolsonaro para o partido dele. Então, não vamos votar em quem ataca o povo. Vamos dar um chega para lá nessa turma da ultradireita que, como muito bem diz Valdir Caipira, aqui no nosso Instagram, acompanhando o nosso programa, é lamentável, para dizer o mínimo, dessa bandalheira na política paraibana. Com certeza. O que eu acho interessante notar, talvez para quem acompanha mais na internet e gosta de ver os memes da política, existe um termo chamado bolsominions arrependidos, né? Que são para aqueles que, na hora ali do vamos ver, ficou pro lado do vice-presidente, mas agora que as coisas estão ficando diferentes, né? De certa forma, né? Agora que todo mundo está abandonando o barco, aí nunca estive junto. Apenas estava junto, né? Agora que mudou. Interessante, estamos de olho, né? Não vamos esquecer. Importante guardar esses nomes para não dar palco para essas pessoas depois quando elas virarem a casaca, até porque política no Brasil parece que se resume a isso, né? É tudo interesse e onde me couber e eu permaneça, você vai. E com isso a gente tem visto como estão se montando as alianças para 2022, né? A gente sabe que ainda falta praticamente um ano para as eleições, mas as coisas já estão se organizando, já estamos vendo os nomes surgindo. E é importante a gente se manter atento para quem esteja aí, ó, de 2018 até de antes, do lado do vice-presidente, de outras pessoas, até porque o bolsonarismo não se resume só ao presidente, é todo um movimento, onde nesse movimento o que a gente vê, além de corrupção, que é a base, né? A gente vê desrespeito, falta de cuidado com a população, né? A gente viu como tem sido a pandemia e tudo que tem acontecido, e também em relação a grupos minoritários, como os indígenas, que a gente viu que essa semana também, para quem acompanhou pela internet, teve casos horríveis de violência a grupos indígenas, grupos LGBT e muitos outros, né? Fiquemos atentos para não repetir o erro que cometemos em 2018 e dar palco para as pessoas que agora estão dando trabalho para tirar, né? Isso. E ó, nessa linha que você diz, eu lembrei de mais uma figura local que a gente precisa deixar escanteado e impedir que ocupe qualquer cargo na nossa política, que é o PTB, né? Que é uma da liderança do PTB, que é o mesmo partido de Roberto Jefferson, aquele condenado, está preso, foi afastado da presidência do partido agora. Bob Jeff. Mas foi ele que acolheu nos quadros do PTB da Paraíba como uma das principais lideranças, que é esse partido aqui do Wilson Santiago, um dos caloteiros, Nilvan Ferreira. Né? Então já se diz que ele está ameaçado. Né? Ele gosta de participar aqui, né? Do nosso... ele não é muito feliz não, mas claro, quem traz a verdade dos fatos, quem apresenta os caminhos, incomoda essa turma que gosta de fake news. E aí, já falar em fake news também, novamente. Vai chegar também. Contigo, olha, puxando o gancho do que você falou um pouco antes, tá? Sobre a questão do financeiro, né? Porque a gente está falando aqui de calotes. Então, alguém está perdendo e alguém está ganhando. E no Brasil, atualmente, já dando a introdução aqui, eu vou falar sobre o Auxílio Brasil, mas antes de falar sobre os valores do auxílio e como ele se dá, né? Como vai ser, eu acho importante frisar uma informação que não tem a ver, mas você vai ver que está próximo. No Brasil, agora, nesse ano de 2021, a gente teve um avanço no número de bilionários no Brasil. Ou seja, as pessoas que já eram ricas se tornaram ainda mais ricas. O número de super ricos no país saltou de 44%. Ok que pessoas ricas conseguem juntar riqueza, né? O dinheiro só se faz com dinheiro. Mas é interessante você pensar que, enquanto nós voltamos para o mapa da extrema pobreza, né, o mapa da fome, as pessoas que mais têm conseguem acumular ainda mais. E pensando em valores, quando você pensa em um bilionário e você vira para o Auxílio Brasil, onde, segundo o presidente, né, e as pessoas que estão ali junto dele, R$100 resolveria a fome de uma pessoa que está em extrema pobreza. E sim, esse é o valor que foi passado, inclusive a nossa fonte aqui, a Agência Brasil, foi lá onde eu fui pesquisar para entender o que se dá esse auxílio, e para tentar explicar é o seguinte: desde há 18 anos, na verdade, a gente conviveu com o Bolsa Família, que, ok, não foi o melhor programa, não dá como você dizer que foi a melhor coisa que foi feita,
A gente sabe que um auxílio não muda a sociedade, né? Por isso que a palavra é auxílio, mas também não podemos deixar a população desassistida. Nós estamos falando aqui de privilégio, estamos falando do básico. Tem pessoas que não têm o básico e que com essa pandemia passou a não ter menos ainda, né? Porque se estava ruim, deu uma piorada. E o Auxílio Brasil veio como uma nova proposta no que seria o lugar do Bolsa Família. Só que tem um detalhe importante sobre o Auxílio Brasil. Ele vai se iniciar agora em novembro. A data que o governo divulgou foi para o dia 17 de novembro. E ele vai durar até o dia 31 de dezembro de 2022. Então, fazendo a relação justamente com as eleições, é no mínimo tendencioso que você pense que, numa pandemia que já vai chegando no seu segundo ano, que teve um auxílio que foi uma piada e que pouquíssimas pessoas tiveram acesso, se você pensar no todo, e que também era um valor irrisório, agora vai ter um novo auxílio, com praticamente o mesmo nome, né? Que vai lhe dar aí entre R$100 e R$217, que é o preço médio desse novo programa social, e que só vai durar até dezembro, né? Que é quando a gente pensa que as eleições são no segundo semestre, só me engano em novembro as eleições, né? Outubro. E você pensa que em dezembro acaba, juntamente com a presidência, né? No mínimo tendencioso. E só para vocês entenderem como se dá, foi feita uma medida provisória por parte do presidente, e se ela for aprovada pelo Congresso até o dia 7 de dezembro, ele estará valendo, né? Mas a data oficial é agora dia 17 de novembro, onde, segundo a agência, 14 milhões de pessoas irão se beneficiar, famílias irão se beneficiar desse Bolsa Família, onde, inclusive, até as características para esse auxílio mudaram. Por exemplo, hoje, se você tiver uma criança na sua casa, um adolescente que estuda, você também vai ter direito a esse auxílio, né? Uma pessoa a mais. Só que esse auxílio, gente, não é R$300, não é R$400. São R$65 por pessoa. Quando você pensa na necessidade que nós estamos, na inflação que a gente está lidando, por conta de toda essa crise política e econômica, você imaginar que a existência de uma pessoa se resume a R$65 é uma piada, para não dizer coisa pior. Porque não existe. Quando a gente pensa no básico, como, por exemplo, o valor do gás, que hoje em dia está chegando a cerca de R$120, o valor que você vai ganhar por mês de auxílio do governo não dá nem para você comprar um botijão de gás, sabe? A gente está falando aqui de um país onde os milionários ficam bilionários e a população fica cada dia mais pobre, né? Teve a PEC do calote, para quem está acompanhando aí as notícias políticas. Teve também a compra do Centrão, que foi bilhões, milhares de reais que foram dados ao Centrão para conseguir a permanência do presidente. Então fica óbvio do lado de quem o presidente está, e não é do nosso. Porque quando um auxílio como esse é noticiado como a salvação em meio a uma pandemia, a gente já sabe que a gente está lidando de fato com um genocida, que nem durante, nem antes, e muito menos agora que já estamos praticamente no depois, se preocupa de fato com a sociedade. A gente segue sendo tratado como qualquer coisa e tentando resolver nossa vida com o pouco que a gente está tendo nesse momento. A notícia, infelizmente, não é das melhores, porque um auxílio que está sendo noticiado como um valor de R$400, mas que no fim só dá menos de R$100 por pessoa, é uma piada. Acho que não vai ajudar ninguém. E isso se levar em consideração toda a burocracia para conseguir acessar. Porque se for da mesma forma que foi o auxílio emergencial, a gente sabe que foram filas em banco, aplicativo com problemas, cadastros que deram errado, pessoas que tinham a documentação correta, mas que não receberam. A gente sabe que, infelizmente, é disso para pior, né, Tarso? Tem sido assim. Esperamos que melhore, mas pelo menos o Auxílio Brasil não vai ser esse caminho. O Valdir está dizendo aqui, é engraçado que só existia Centrão quando o genocida não era presidente, né? Quando na verdade é o Centrão hoje que cumpre esse papel sujo de Bolsonaro dentro do Congresso Nacional, Valdir. Você está coberto de razão. Agora nos mantém, né? Exato. Esse toma lá da cá, que por sinal, Sam, foi uma ação do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade,
que eu tenho orgulho de ser um dos fundadores e um dos filiados dessa legenda, que conseguiu no Supremo derrubar o orçamento secreto, que é dinheiro que estava indo por fora do orçamento e das emendas parlamentares para pagar cada um desses deputados que são caloteiros contra o povo, para encher o bolso com essa grana suja do orçamento secreto, do orçamento paralelo, do mensalão do Bolsonaro, da corrupção, do centrão e da ultradireita. Então, o que está acontecendo hoje não é a criação do Auxílio Brasil. O que está acontecendo hoje é o fim, o sepultamento do programa Bolsa Família. Um programa estruturado e relacionado com diversas outras políticas públicas, a consolidação da política de assistência social no nosso país, que quando começava a ser descentralizado, hoje qualquer cidadão da periferia, principalmente, já ouviu falar em CRAS, em CREAS, já ouviu falar no Cadastro Único, né, que é o caminho de acesso para essas políticas públicas da assistência social. E aqui na capital, isso não estava na nossa pauta hoje, mas é importante destacar, o prefeito de João Pessoa, o Cícero Lucena, dividiu a política de assistência social em 2 secretarias. Para quê? Para lotear essas políticas e ter um secretário para cada um dos seus aliados, dificultando ainda mais o acesso a essas políticas. Então, mais burocracia, né? Um bocado de burocracia, que vem, como você muito bem diz, como um processo eleitoral, que encerra em dezembro do próximo ano. E a cara de pau é tão grande que deu até os prazos, né? Poderia ter feito um esforço, né? Mas Não nem é, isso. Não, É porque não existe nenhum esforço para esconder nada do que tem acontecido. Não existe. Antigamente, que eu digo 1 ano e meio atrás, 2, a gente tinha a ministra Damares como uma cortina de fumaça para as atrocidades que aconteciam dentro da presidência. Hoje em dia eles não se dão nem ao trabalho, sabe? Eu estava aqui dando uma olhada em uma notícia, Cássio, enquanto você puxava aí o assunto, e eu lembrei de algo que também não é desse tema, mas que ele dialoga, que foi o que aconteceu com os jornalistas agora na COP, né? O presidente estava presente, apesar de ignorar, ele esteve presente na COP, que é um evento que cuida assim, em resumo, cuida do meio ambiente, né? Os grandes líderes estão preocupados com os rumos do meio ambiente. E nesse evento, jornalistas da Globo foram assediados fisicamente por seguranças do presidente. E o próprio presidente foi grosso, né? Não que seja uma novidade, a gente sabe que os jornalistas, infelizmente, já estão se acostumando com essas atrocidades do presidente. Só que a cara de pau é tão grande que não houve nenhum esforço para dizer não foi bem assim, ou não aconteceu dessa forma. Ainda que os robôs do Twitter ali tenham fingido que não, mas se você assistir os vídeos, você vê que são pessoas que estavam trabalhando e que foram agredidas na execução do seu trabalho. E isso, assim, é só um exemplo de como não há nenhum tipo de esforço em demonstrar que é errado, sabe? A gente já viu aí, a gente cansou de ver os escândalos envolvendo a família Bolsonaro como um todo. Recentemente teve até bilionários ameaçando o presidente, querendo trazer alegações de um outro delegado que também foi assassinado durante esse tempo em que os bolsonaristas estiveram no poder. A gente sabe o que aconteceu com a Marielle, né? Já fazendo também essa ligação. E tem sido assim, não há mais cortina de fumaça, não há mais esforço em demonstrar o contrário. Inclusive até o próprio Auxílio Brasil mostra a cara de pau, né? De você vai lá e dá R$100 para as pessoas e eles, não, isso é a garantia de um voto para minha reeleição. Até porque o presidente sabe que, se não reeleito, ele vai ter que ser julgado por todos os crimes que ele cometeu durante o seu mandato, né? E sem o foro privilegiado vai complicar para o lado dele. Espero que seja assim, né? Se a gente está falando de justiça e sem corrupção, a gente tem que começar pelos líderes, né? É verdade, senhora. Vamos ter esperança, né? Como podia, até bem pouco tempo atrás, um auxílio emergencial um auxílio emergencial de R$600, Sim. de 1.200 para mãe solo, e agora não pode para o que vai ser o Auxílio Brasil.
Como agora esses 9 caloteiros, deputados e deputada federal aqui da Paraíba, votaram na PEC do calote, dizendo que é para garantir o dinheiro para pagar o Auxílio Brasil, quando na verdade já tinha de antes. Eles tentam enganar o povo e ao mesmo tempo, como você diz, é descarado nas informações ou nas contra-informações. E aí Messinha_Lins aqui no Instagram, ela traz, eu fiquei triste em saber que o Enem também está por um fio. Sim, sim. Não, já vem sido assim nas duas últimas edições, né? E não por acaso tantos assessores pedindo demissão do INEF na última semana. Inclusive aqui em João Pessoa vai ter até um adicional de nota por conta da pandemia para os alunos que fizerem o Enem. Só que já ficou claro que, embora com essa, várias aspas, ajuda, a quantidade de pessoas que se inscreveram para fazer a prova é muito pequena. Porque, sinceramente, quem está preocupado com o vestibular, em meio à quantidade de atrocidade que está acontecendo nesse país, quem é que vai sentar para estudar quando às vezes você tem um pai e uma mãe desempregado, você não tem internet para assistir uma aula, agora que está voltando a presencial, quem garante que você tem condições de ir para a sua escola? São vários poréns que talvez a gente não enxergue. A isenção de inscrição. A isenção que agora não tem mais. Eu, inclusive, quando eu prestei vestibular, eu tive isenção. É só ataque ao povo pobre. Só ataque ao povo pobre é o que faz esse desgoverno. E se você, assim como Valdir, assim como Messinha_Lins, quer participar do nosso programa, seja pelo Instagram, seja por telefone, é só entrar em contato com a gente. Você pode também ir no link do Instagram, na bio, e entrar no grupo do Somos Ação e Resistência. O telefone da rádio tem fácil aí a nossa vinheta, por favor? Ligue e participe. 323-1336. 3213. Caseira FM 104,9. Vem com a gente para Mangabeira FM, faz aí a sua ligação e participa ao vivo do Somos Ação e Resistência no 3213-1336. Será muito bem-vinda, será muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso debate aqui na Rádio Mangabeira FM. Sam, se fosse para você dizer do ovo da serpente, onde começa a surgir, de onde nasce essa estrutura caótica do nosso país e a ascensão de Bolsonaro, você diria onde? Lava Jato. Lava Jato. Concordo 100% com Sam Vilela. A Lava Jato criou o ovo da serpente. E hoje o TCU determina que procuradores da Lava Jato devolvam diárias milionárias e Delayol pode ficar inelegível. Essa manchete é do Clique PB, a gente já trouxe aqui algumas matérias do portal Política por Elas, outras matérias do Paraíba Já, e hoje a gente traz aqui essa e outra matéria já do portal Clique PB. Essa matéria que está aqui no portal, ela faz referência a esses milhões que foram destinados para a Lava Jato. Vocês devem lembrar da Vaza Jato, que está como finalista do Pulitzer. Não sei se é assim que se pronuncia, Sam? É Pulitzer. Pronto, que é o prêmio aí de jornalismo, reconhecimento internacional. Eles estão nesse processo, porque foi lá que muito do que nós do campo popular já dizíamos, que a Vaza Jato representava um ataque à democracia, onde juiz e promotor negociava e construía os julgamentos e construía provas falsas e tensionava pessoas a fazerem depoimentos e delações mentirosas. Eles conseguiram trazer à tona de uma forma muito efetiva as gravações, os textos, os vídeos que envolvem Moro e Delayol. Inclusive, quem quiser, ainda que seja a Lava Jato, que seja algo extremamente recente, mas a gente está vendo aí que inclusive o Moro, né, agora já está se movendo para se lançar presidente, né? E para você que quiser entender um pouco do que foi a Lava Jato, principalmente dessa parte obscura da Lava Jato, que é a Vaza Jato, eu recomendo demais você ler as mensagens secretas do T-Intercept.
que é um site, né, feito por jornalistas aqui do Brasil. Tem no Brasil, tem internacionalmente também. E que costuma trazer grandes furos. Inclusive, foi a Intercept, né, o Intercept, que trouxe a carta do Bolsonaro filiando-se a um partido nazista. Inclusive, uma notícia, né, dentro dessas que a gente sempre traz aqui, de coisas aleatórias que o governo faz, essa é uma das que ficou bastante esquecida, ficou ali no fim da festa, não deram tanta atenção. Mas, inclusive, você pode ler no Intercept a história dessa carta do partido nazista, a filiação, e toda essa história onde o Bolsonaro não flerta com o nazismo, ele é um nazista e existem provas, né? Acho que é interessante que as pessoas saberem mais sobre isso. Inclusive, estamos falando sobre o Novembro Negro, né, dentro desse programa, e, enfim, acho que não precisa nem explicar o que é nazismo, né, meio óbvio. Fascismo também, a gente está lidando com o governo fascista. Fascista, em resumo, é quando você tira o direito das pessoas de existirem. A gente sabe que tem acontecido isso aqui no Brasil, desde que o bolsonarismo aí chegou forte. Então, uma dica boa aí, se você puder ler sobre essa filiação do Bolsonaro a um partido nazista, acho massa você se antenar sobre isso, porque é uma temática que passou batida. Eu sinto que passou batida nesses dias, né? Que esse seja mais um crime a ele ser condenado no futuro próximo, Sam. Tomara. E por sinal, não por acaso, desses procuradores, eu vou dar uma lida nos nomes aqui, salvo engano, todos homens brancos, né, da superestrutura da elite do nosso país, de acesso fácil aos concursos de juiz, de acesso fácil aos concursos de promotor. Eu vou dizer aqui alguns valores para vocês que são atentos, estava acompanhando o nosso programa e ouviu as informações que Sam trouxe para a gente do Auxílio Brasil. 5 procuradores devem ser citados para que devolvam o dinheiro. Fazem parte da lista Antônio Carlos Welter, que recebeu 506 mil em diárias, isso é mais de R$500 mil, gente, e 186 mil em passagens. Carlos Fernando Santos Lima, que recebeu 361 mil em diárias e 88 mil em passagens. Não estou lendo errado nem vocês escutando errado não, tá? É isso mesmo. Diogo Castor de Matos, 387 mil reais em diárias. Januário Paludo, esse nome foi bem citado lá na Vaza Jato, né, nas denúncias do The Intercept, com 391 mil em diárias, 87 mil em passagens. E Orlando Martelo Júnior, que recebeu 461 mil em diárias e 90 mil em passagens. Gente, olhando por cima, e olha que eu não sou muito bom de conta, mas aqui já vai mais de 2 milhões de reais. Quase 3 milhões de reais para 5 procuradores da Operação Lava Jato, da quadrilha que entregou o nosso país ao que tem de pior na política. O Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, já exonerou um dos procuradores envolvidos naquele outdoor que foi divulgado em todo o país, como se eles fossem os heróis da nação, com o dinheiro pago do meu bolso, do bolso de Sam, do bolso de Cowboy, do seu bolso, que está nos acompanhando aqui pelo Instagram e pelas ondas da rádio Mangabeira FM 104,9. É esse povo que dizia que estava fazendo justiça e estava fazendo política, que tirou nas eleições passadas o único candidato a presidente capaz de derrotar o então candidato Bolsonaro, que era Luiz Inácio Lula da Silva, que ficou preso ilegalmente sem provas por vários meses e que hoje já é um pré-candidato a presidente da República no nosso país. Se você
está aí desesperado porque o seu Bolsa Família acabou, porque as migalhas vão vir em formato de auxílio de uma forma temporária até o processo eleitoral, erga-se, levante-se, há um líder dentro de você. É hora de derrubar essa cambada e reconstruir a nossa nação. E a gente sabe que é difícil querer se mover num momento como esse, mas é a opção que nos resta, né? Lutar e mudar essa situação, porque não dá não para viver assim não. A gente nem vai falar sobre a gasolina nesse programa, que é para ninguém chorar. Porque em todo programa a gente reclama sobre a gasolina, inflação, etc. Então, você acompanha o Bode Gaiato no Instagram? Conhece, Cowboy? O Bode Gaiato disse que foi lá no padre perguntar se podia fazer uma reza para o santo desfazer, que o santo entendeu errado a oração dele. Ele pediu 1 litrão a R$8, mas não era 1 litrão de gasolina, era de cerveja, né? Então, diz que o santo entendeu errado aí o pedido do Bode Gaiato, e a gente precisa reverter essa oração do Bode para o bem de todos e todas nós, brasileiras e brasileiros. Agora já tenho quem culpar, né? Eu vi ainda falando em mente, Cássio, falando sobre o litrão do Carnaval de Olinda, né? A gente aqui é do Carnaval, que houve um tempo, né, que era 3 por 10, agora é 3 por 12. Então, né? Até isso a gente perdeu. Tá complicado pro nosso lado. Vamos chamar do que precisamos pra gente ver notícia boa, né? Será? Eu vi esse do 3 agora, achei que ficou uma lágrima. Realmente tá bom. Cheiro de sangue, racho de barro. Agora é Não me só o 3 a abata 12. quanto uma família com fome. Pra matar a fome, o homem mata um leão por dia. Por muito menos mata um homem. Cheiro de sangue, racho de barro. Não me Como a gente abata. aqui no programa sempre fala sobre vacina e sempre convidando também a vacinação, gente, eu tomei a 2ª dose sábado, finalmente. Fiquei até com o braço indolorido, mas valeu a pena aquela dor que você disse. Obrigada. Me sinto até mais viva agora que tomei as 2 doses. Inclusive, para quem tiver que tomar a dose de reforço, gente, fica aí o comunicado, a chamada. Não deixe de tomar a 3ª dose. Finalmente, né? Fiquei até com vergonha de chegar num lugar só destomou. Não é minha culpa, gente. Minha idade só chegou agora, eu já tomei, tá tudo certo. Para quem tiver a 3ª dose, tome a 3ª dose. E se traz notícia boa, né? Porque nem só de sofrimento vem da gente, também tem as coisas positivas. E se tratando de vacina, e se tratando de Covid. E que essa notícia ela se espalhe para o restante do país inteiro, né? São Paulo hoje, também notícia postada no Clique PB, atingiu a marca de 70,96% da população totalmente imunizada contra a Covid-19 na manhã desta quarta-feira, dia 10. Isso representa 32,8 milhões de pessoas que tomaram as 2 doses da vacina ou imunizante em dose única. Considerando a população acima de 18 anos, que foi quem começou a tomar a vacinação, essa taxa sobe para 90,11%. Uma prova concreta de que se isso tivesse acontecendo, nós estaríamos todos e todas já sem essas máscaras, já nos aglomerando, já nos abraçando com conhecidos e desconhecidos, comemorando a vida, comemorando as pessoas que sobreviveram a todo esse processo. Então nós devemos sim ficar felizes e comemorar junto com a população de São Paulo essa marca que pode brevemente ser ainda ultrapassada, e que o antiministro que vem fazer política na nossa capital, na nossa Paraíba, diz que quer um Natal sem máscara, que ele tire a máscara da falsidade, que ele cumpra o seu papel de ministro e não seja um antiministro de um antipresidente fazendo de conta que cuida das pessoas, porque é responsabilidade dele e dos outros ministros, antiministros da saúde que vieram antes dele, assim como a corrupção da vacina, assim como o antipresidente, de nós, no país inteiro,
não termos ainda ultrapassado essa marca dos 70% que São Paulo hoje, felizmente, consegue alcançar, deixando aí a esperança tomar conta de todos e todas que querem tomar essa vacina. E só para reforçar, hein? Além dessa porcentagem ter sido bem grande em São Paulo, né, a maior do Brasil, também foi a primeira vez desde o início da pandemia que houve um dia sem mortes por Covid-19. Ou seja, para quem ainda acha que a vacina não resolve, fica aí por dados, né? A verdade. Vacina é o que temos, é o que resolve. Não estamos aqui dizendo que com a vacina vai para zero o número de vítimas do Covid, não é isso. Vacina não é como se não fosse existir a doença, mas as consequências das doenças são menores uma vez que você está vacinado. Então fica aí o reforço novamente. Se você ainda não se vacinou, tem tempo, né? Ainda há tempo de você se vacinar. Se você, independente da sua idade, agora todos, né, já estão na fase de vacinação. E procure se vacinar, né? Vamos mudar esse cenário, vamos ter aí um fim de ano realmente com a família aglomerando sem máscara, se todo mundo fizer por onde. Inclusive, ainda para reforçar essa ideia, na Itália está havendo uma terceira onda em relação ao Covid, sendo que só para aqueles que não se vacinaram. Ou seja, as pessoas que não se vacinaram na Itália estão entrando em óbito. Por quê? Porque não se vacinaram. Então, fica aí o reforço, vamos correr atrás da vacina, vamos fazer a nossa parte. A gente, de sociedade, a gente precisa fazer o que é nosso, né? E nesse sentido, é a vacina. 9 em 10 internados em UTI no nosso país são pessoas que não se vacinaram. 9 em 10 internados por conta da Covid são pessoas que não se vacinaram. A Nessinha tem uma dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida de muitos de vocês que estão nos acompanhando aqui na Rádio Mangabeira, vocês da nossa Paraíba, da nossa capital. Ela pergunta: gente, vocês sabem se terá vacina para crianças? E pergunta ainda: a terceira dose, ela é para todos ou é só para idosos e profissionais de saúde? Então, vou responder a última e depois eu vou para a primeira. Sobre a terceira dose. Depende da vacina que você tomou. Por exemplo, eu tomei a Pfizer. Então, a Pfizer são só 2 doses, independente da sua idade. Eu sei que outras marcas de vacina precisam da terceira dose e até agora tem sido para pessoas dentro de uma margem de idade, tem sido mais para as pessoas da terceira idade. Sobre vacinação para crianças, alguns estados, algumas cidades aqui do Brasil começaram a vacinar crianças acima de 12 anos e tem tido um resultado positivo. Mas a nível nacional, pelo menos a nível de uma pessoa de Paraíba, eu não tenho conhecimento de pessoas se vacinando abaixo dos 12 anos de idade. Então, nesse caso, a gente vai ter que esperar um pouco mais para saber se as crianças também vão se vacinar ou não. Né? A gente sabe que existem casos, sim, de crianças que adoecem pela Covid, mas pelo menos em relação à vacinação ainda não tem um consenso. Né? Isso, mas já está bem avançado esse processo. Brevemente a gente já vai ter uma nitidez maior de tudo isso. E, a princípio, como o Sam disse, a vacinação da terceira dose, para quem dela precisa, já que algumas vacinas não precisam, como ela muito bem disse, começou para profissionais de saúde e para a população idosa. Mas a tendência é que quando a gente vai avançando na vacinação de quem não tomou ainda a primeira e a segunda dose, também possamos ir avançando na terceira dose para essas demais pessoas, garantindo assim uma imunização concreta para a população brasileira e para o mundo, já que a gente está falando de uma pandemia. É isso aí. Então, já são 8h56, então vamos partir agora para a voz da comunidade. E a voz da comunidade de hoje é minha, enquanto cidadão da nossa capital, enquanto cidadão da nossa Paraíba. E vamos manter o alinhamento da nossa estrutura do programa até então, porque os prefeitos
vice-prefeito em alguns casos, estavam ou estão todos em Brasília, conversando com o seu deputado federal, pressionando em troca de apoio para ser aprovada a PEC do calote, para que esses prefeitos também possam negar o direito de pagar um trabalhador, uma trabalhadora, um cidadão, uma cidadã, um cidadão, os seus precatórios. E no caso da nossa capital, o que aconteceu? O vice-prefeito partiu junto com o prefeito Cícero Lucena para conversar com esses 9 deputados federais que são caloteiros e votaram com o antepresidente da República na PEC do calote que retira os nossos direitos. Você sabe o que acontece quando o prefeito se afasta? Quem assume? O vice. Se o vice foi passear junto com o prefeito, quem assume a prefeitura da nossa capital? O presidente da Câmara Municipal. E quem assume a presidência da Câmara Municipal? A vice-presidente da Câmara Municipal. No caso da nossa capital, nada mais, nada menos de que uma vereadora oficialmente mentirosa. Elisa Virgínia assumiu a presidência da Câmara Municipal e ela é proibida hoje de ser marcada no Instagram exatamente pela quantidade de fake news que ela tem espalhado sobre a vacina. Ela não tem defendido a vida, ela tem mentido sobre a prevenção contra a Covid-19. E essas alianças que envolvem os 9 caloteiros e caloteiras, deputados e deputadas federais, e que envolve o prefeito e vice-prefeito da capital, alianças sem base concreta, sem programa político para atender às necessidades do povo, leva uma negacionista, propagandeadora de fake news, à presidência da Câmara Municipal da nossa cidade. Nós precisamos, de fato e urgentemente, reverter a forma de fazer política na nossa Paraíba. É hora do campo popular, Sam, avançar e tomar das mãos desses representantes da ultradireita que atacam a vida do povo, os direitos do povo, a saúde do povo, e reverter essa nossa realidade. Essas são as palavras nesse nosso quadro da Voz da Comunidade que eu quero compartilhar com todos, todas e todos vocês, para que a gente possa brevemente ter uma renovação de fato na política. É isso aí, Tássia. E para fechar, gente, já vai ter aqui apertadinha, só para trazer aí, para fechar essa programação do mês da negritude, né, a gente está trazendo esse tema aqui. O Hotel Globo, localizado aqui no Centro Histórico da capital, recebe a partir do dia de hoje, quarta-feira, dia 10, 2 exposições realizadas pela Fundação Cultural de João Pessoa, a FUNJOP. Uma delas é a primeira Expo Artes Pretas, que reúne obras de 12 artistas pretos e pretas, e a outra é a primeira mostra educacional popular de arte, que acontece em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura, a SEDEC, e traz relatos de experiências da Rede Municipal de Ensino durante a pandemia de Covid-19. A visitação vai até o dia 30 de novembro, todos os dias, das 8 às 17 horas. Fica aí o convite para todos e todas. E vamos nos despedir já, né, Tássia? É isso aí. Boa noite para vocês, todas, todos que nos acompanharam pelo Instagram, pela Rádio Mangabeira FM, vocês que são de dezenas de bairros da nossa João Pessoa. Um abraço e até a próxima quarta-feira com o Escurinho Badauê falando da sua arte e de como a maconha terapêutica foi importante na sua vida. Abraço, cowboy. Abraço, Sam. Boa noite a todos e todas. Abraço, gente. Boa noite e até a próxima quarta-feira.